Um dos grandes problemas da nossa época está na forma como as pessoas se vestem. Muitos dizem que isso não tem nada a ver, é uma questão de estilo. Sim, cada um pode ter o seu estilo. Mas neste caso não estou falando de estilo, mas de vulgaridade. As pessoas se vestem de forma vulgar, notadamente as mulheres. Não estou generalizando, por favor, estou falando de uma parcela de mulheres que se veste de forma muito vulgar. Muitas mulheres se vestem como vadias, né? Não estou chamando-as de vadias, estou dizendo que se vestem como vadias. E destas que se vestem, muitas são realmente vadias, né? Mas sem generalizar o sexo feminino. E o sexo masculino, por sua vez, também não está lá muito melhor, né? O homem também perdeu completamente, em sua maior parte, o senso estético de como se postar, né? Como se portar, desculpem, como se vestir, como interagir e como ser, né? E quando se fala das mulheres, desta vulgaridade, nós tocamos numa das feridas da nossa sociedade, porque por causa desta vulgarização das mulheres, os relacionamentos foram promiscuídos. A relação entre homem e mulher foi corrompida, foi deturpada. E aquela inspiração que a mulher deveria trazer para o homem, aquela vontade de melhorar como ser humano diante da mulher, porque um homem de verdade, quando se depara com uma mulher de verdade, ele se comporta até melhor. A mulher tem essa capacidade de influenciar o sexo masculino e faz parte da sua potencialidade espiritual. Porque a mulher, ela capta energias mais elevadas que o homem. A função dela é captar isso e depois passar para o homem. Não é necessário existir um relacionamento entre um homem e uma mulher para ela repassar essas irradiações. Na verdade, um homem e uma mulher não precisam nem se conhecer. Basta a mulher ou as mulheres estarem aqui na matéria grosseira densa, captando as irradiações e interagindo com elas, que os homens depois captam isso mesmo longe das mulheres. É a complementação. São as duas energias, a energia feminina e a energia masculina. E na sociedade, essas duas energias precisam trabalhar harmoniosamente no sentido da ascensão espiritual. Mas por causa dessa sensualidade, por causa desta sexualidade depravada, onde tudo foi sexualizado, a mulher caiu profundamente, viu no seu corpo a possibilidade de chamar a atenção dos homens, de levar vantagens materiais com os homens através da sua aparência física, da sua sensualidade, da sua sexualidade. A mulher transformou isso num mercado casamenteiro para se dar bem, né? E também existem aquelas que querem puro prazer, querem apenas se divertir à toa com homens. Mas é fato que a mulher, ela é a guardiã da chama espiritual. A mulher é guardiã da chama espiritual, deveria ser. Não é hoje porque se perdeu completamente. E o homem seguiu o caminho, e o homem gostou disso, e o homem passou a incentivar essa promiscuidade. Porque mesmo muitos dos homens que criticam a vulgaridade das mulheres, lá no fundo,
querem as mulheres assim, uma mulher sensual, sexualizada, uma mulher gostosa, como se diz na gíria, que se veste de forma atraente. Mesmo os críticos da vulgaridade feminina por parte do público masculino, lá no íntimo, desejam a mulher assim. E a mulher capta isso e acaba se portando assim porque ela quer atrair a atenção dos homens. Por quê? Porque a mulher ela tem uma sensibilidade maior, tanto para as coisas positivas como negativas. A mulher pode se abrir intuitivamente para energias muito mais elevadas que os homens e receptar isso. E a mulher pode se abrir também para as energias trevosas. A sensibilidade feminina pode ser usada corretamente a serviço da luz, ou esta sensibilidade ela pode ser deturpada. Os sentimentalismos podem suplantar a intuição e, neste caso, a mulher acaba virando um joguete das formas de pensamentos que estão aí no anel trevoso, como a maioria esmagadora do público feminino faz nos dias atuais, brincando com esta atração, fazendo desta sensualidade e desta capacidade de atrair olhares um ganha-pão, um mercado de casamentos, uma possibilidade de ascensão social ou de mero prazer. E os homens, no fundo, gostaram disso, alimentaram e alimentam isso, criticam as mulheres vadias, desculpem o termo, mas a maioria do público masculino quer as mulheres assim. E daí elas correspondem porque, na sua sensibilidade deturpada, captam o que os homens querem. A mulher sempre capta o que o homem quer, de forma muito fácil, porque é da natureza dela a sensibilidade, o emocional. O forte da mulher é este emocional. Por quê? Porque ela tem em si ligação espiritual com coisas mais elevadas que o homem. Mas esta feminilidade degradou isso, deturpou essa ligação com as alturas e acabou se conectando cegamente às trevas. E daí observamos aí o sexo feminino atolado no brejo da sem-vergonhice. E as mulheres que ainda buscam algo mais, que se portam corretamente, que se vestem corretamente, que têm um senso estético, acabam sendo ridicularizadas nos inúmeros setores da vida social, através da televisão, das mídias sociais, dos filmes, das novelas, das músicas. A mulher que ainda tem bom senso não é colocada como modelo nos dias atuais, mas sim a vadia, que quer se dar bem fácil, ou quer apenas ter prazer nessa vida. Esta mulher vadia foi colocada sob os holofotes para ser o exemplo a ser seguido. E a maioria das mulheres acaba seguindo isso. E os homens babam por esta mulher vadia, por mais que tenham um discurso moralista, por mais que tenham um discurso moralista e se digam conservadores, porque mesmo este conservadorismo que vemos por aí é um discurso de fachada, por parte de homens que veem o barco afundando, mas não são fortes suficientes para se libertarem desta sensualidade depravada que criou raízes na alma da masculinidade, que se tornou refém de uma vida sexual desenfreada, porque basicamente tudo gira em torno do sexo nos dias atuais. Isso está na cabeça da maior parte das pessoas. Essa vida sexual desenfreada
onde o ser humano não tem mais controle sobre si, mas se torna escravo dessas energias transviadas e transviadoras que vão tirando do caminho aqueles que deveriam buscar algo mais, mas se afastam do seu caminho por causa dessa energia sensual que acaba falando mais alto do que tudo, na maior parte dos casos. A mulher, ela deveria hoje mudar completamente o seu estilo de vida, o seu modo de se vestir, de se portar, o seu senso estético. A mulher deveria se levar a sério e não fazer de si um pedaço de carne que faz os homens babarem. A mulher deveria ser mais do que um pedaço de carne que faz os homens babarem e salivar. A mulher deveria compreender que o seu forte não está na sensualidade, não está na capacidade de atrair os olhares e firmar um casamento com um bom partido. Não é nisso que está a potencialidade da mulher, mas numa capacidade intuitiva maior que o homem. A mulher, espiritualmente, ela tem uma força maior que o homem. O homem é mais terreno, o homem é mais bruto que a mulher. O homem é mais grosseiro do que a mulher. Não estou falando que a mulher é melhor e nem que o homem é melhor, mas que essa energia feminina e masculina se completam, se complementam para a produção de algo elevado e que preste. Os dois sexos precisam cumprir a sua finalidade. Os dois sexos precisam cumprir a sua finalidade. As mulheres decaíram muitíssimo, arrastaram os homens para o lodo, mas os homens gostaram disso. Os homens lá no fundo idealizam esta mulher devassa. Mulher esta que é apenas um objeto de prazer para a maior parte dos homens, e aí nós observamos os dois sexos se atacando. Sempre as mesmas divisões nessa sociedade, onde os dois lados estão errados, seja na política, na economia ou nesta guerra entre os sexos. Mulheres estão erradas e homens estão errados. Faz-se necessário uma reforma em ambos os sexos, para que a mulher substitua a sua sensualidade, pela verdadeira feminilidade, que por sua vez a capacita a intuir as coisas de forma bem mais elevada e atrair energias espirituais agregadoras. Esta é a função da mulher. E o homem, por sua vez, depois, ele recepta isso e aplica essas energias em coisas terrenas mais grosseiras. E nisso tudo houve uma inversão nos papéis, porque as mulheres estão partindo para aquela busca mais grosseira, estão correndo atrás do sucesso, querendo aquele sucesso que os homens buscam ou buscavam em outra época. E há homens que perderam completamente a sua masculinidade, estão se feminilizando cada vez mais, estão se tornando femininos, afeminados, frágeis, fracos, porque a mulher quer assumir essa postura masculina em muitos aspectos. E muitos homens fragilizados acabam assumindo uma postura praticamente feminina, nesta inversão das energias, dos polos, das atitudes, das frequências, da sensibilidade de cada uma das duas partes. Uma reforma urgente precisa ser realizada nesta esfera.
a mulher precisa começar a se vestir melhor, porque isso atrapalha o homem. Esses homens fracos, estes homens dominados pelo instinto sexual, que não conseguem ter controle sobre si, acabam se perdendo completamente, perdem o foco da vida por causa desta mulher sensualizada. E esta mulher sensualizada, extremamente sensual e sexualizada, observa nisso uma possibilidade de força, poder e influência. E por sua vez, essa mulher sensualizada, ela capta as formas de pensamentos emitidas pelos homens. Nesse aspecto, os dois sexos agem um sobre o outro, promovendo uma decadência cada vez maior, indo cada vez mais para o fundo do poço e do lodo. O ser humano não deveria ser tão sensual. Alguns ouvem isso como uma caretice. Como uma caretice, não. Nós não vivemos aqui para o sexo. O sexo tem a sua função, sim, tem a sua importância, mas não da forma como é visto, como é encarado nos dias atuais, de forma tão depravada. O sexo tem o seu papel, a sua função e o seu lugar, mas extrapolou o seu espaço por causa desta sensualização da sociedade, onde os seres humanos foram pegos pelo ponto fraco, que é a questão sexual, no caso da maior parte das pessoas. E quem se torna um viciado em sexo, em pornografia, ou seja, o que for nesse sentido, vira um tolo. Não é mais dono de si. Acredita que está vivenciando grandes prazeres e se acha muito inteligente e superior. Acredita que está vivendo verdadeiramente, mas é apenas um escravo das ilusões, dessas energias degradadas que envolvem a Terra como um charco de matéria fina que absorve as energias das pessoas. Essa vida sexualizada, esta vida extremamente sexualizada é uma esponja que drena, que suga as energias do sexo masculino e do sexo feminino. Quantas pessoas que não vivem apenas para isso? Então, a questão de como as pessoas se vestem é fundamental, não é apenas uma questão de estilo, é uma questão de decência, de dignidade, é uma questão de bom senso, de senso estético. As mulheres deveriam novamente se vestir de forma mais adequada. Muitas ainda se vestem, mas a maioria esmagadora se veste muito mal. Se veste de forma muito sensual e sensualizada. E nisso os homens fracos se perdem pelos olhos e por fim pelo órgão sexual. Assim a energia sexual é desperdiçada. A energia sexual é a mais elevada das energias aqui na matéria grosseira densa. Depois que o ser humano tem a sua vida intuitiva no espírito, que essa irradiação intuitiva parte do núcleo do espírito, atravessa a alma, as cavidades da alma, a energia sexual ela tem a função de ser um último invólucro para esta vida intuitiva, um elo de ligação. Mas esta energia sexual ela foi transviada. Ela acabou sendo confundida com o instinto sexual. O instinto sexual é uma coisa e a energia sexual é outra. E o próprio instinto sexual do ser humano foi deturpado. Hoje é doentio, exagerado, desequilibrado, porque a energia sexual não vem sendo usada corretamente.
E quando a energia sexual ela é desviada, ela é transviada, o instinto sexual acaba adoecendo, se tornando mórbido e desequilibrado, como é no caso da maioria dos homens e das mulheres, que acabam desperdiçando completamente a sua energia sexual. E por causa desta forma desavergonhada da maior parte das mulheres se vestirem, que os homens seguem aí desperdiçando suas energias e por sua vez desejando as mulheres assim, por mais moralistas que sejam. E as mulheres, por sua vez, captam isso, percebem isso, porque as mulheres são mais sensíveis que os homens para entender o que o sexo oposto quer. E daí a coisa fica apenas aqui na matéria grosseira mais densa. E na matéria grosseira mediana e na matéria grosseira fina, ou seja, no plano astral a coisa não chega na matéria fina, de fato, onde estão energias melhores. A humanidade hoje vive para este caldo energético sensualizado, onde se vive para o sexo, onde se vive para uma vestimenta que chama a atenção do sexo oposto. Infelizmente, nisso as pessoas estão se degradando cada vez mais. Homens e mulheres, ambos se portando muito mal, desperdiçando suas energias. E cabe à mulher erguer a sua cabeça e voltar o olhar para o alto, assumindo a dianteira intuitiva da humanidade. Assumindo a dianteira intuitiva da humanidade. Esta é a função da mulher. Mas será que ela ainda quer isso? Não. A maioria esmagadora quer ou uma vida à toa, um bom casamento, ou correr atrás das coisas que os homens correm no mercado de trabalho cegamente, objetivando apenas o lado material. Boa parte das mulheres quer isso, apenas esse sucesso material. E nisso as mulheres se brutalizam, elas acabam enrijecendo a sua sensibilidade. A partir do momento que a mulher vai à caça das coisas materiais, da mesma forma como o homem, ela atrofia cada vez mais a sua intuição e vira apenas um animal intelectivo, da mesma forma como o homem também é. Não estamos diante de seres humanos, mas de animais intelectivos que estão aqui, bloqueados pela mente, reduzidos pela mente, encapsulados pela mente. Faz-se necessário ir além da mente, permitir que o espírito faça a sua parte, para a partir disso cada sexo fazer a sua parte. Onde o espírito está desperto, a mulher sabe o que precisa fazer e o homem sabe o que precisa fazer. Cada sexo no seu campo de atuação, gerando a complementação, seja através de uma relação ou de uma vida individualizada, onde as energias se entrecruzam, se cruzam e se complementam, sem o homem e a mulher precisarem propriamente ter uma união carnal, porque é uma questão de energia. Essa complementação não requer uma união carnal, ela se dá pelo simples fato de mulheres e homens estarem aqui no mesmo plano. Isso é suficiente para que estas duas energias busquem se complementar, gerando um campo propício para a ascensão espiritual da humanidade, porque a mulher cumpre uma função importantíssima para o homem nesse sentido, fornecendo para ele o portal para as alturas, através da chama espiritual existente dentro de cada mulher, que na maior parte dos casos está apagada, atrofiada, porque as mulheres buscam apenas aquilo que os homens buscam hoje no mercado de trabalho.
As mulheres mortificam cada vez mais a sua sensibilidade espiritual em detrimento de uma vida vazia, que espiritualmente não contém sentido algum, mas apenas o mero materialismo. E as mulheres que não se dedicam a essa corrida pelo sucesso na perspectiva do mercado de trabalho querem uma vida fácil através de casamentos, onde o que conta é a atração corporal e não o amor espiritual. E é claro que casamentos assim não dão certo, porque somente onde dois espíritos de um nível similar se encontram, através da atuação da lei da igual espécie, que as relações podem ser duradouras. Do contrário, os casamentos não duram, como podemos observar nos dias atuais, porque o que está por trás não é o verdadeiro amor espiritual, mas apenas a atração física. A atração física de uma mulher que se sensualizou, de uma mulher que se sensualizou e virou um pedaço de carne que faz o homem babar. Não existe mais uma base espiritual sadia na vida em sociedade nesta perspectiva, enquanto que mulheres e homens não cumprirem a sua finalidade vibrando corretamente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!